Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber as notificações e cliquem em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Também uma satisfação enorme estar aqui com a doutora Silvana de Oliveira, né? Grande expertise em arbitragem e outros temas também, mas hoje a doutora Silvana vai nos contemplar nesse webinar gratuito o processo arbitral, que é uma matéria, né, extremamente difícil de se compreender, complexa, e que poucos no mercado têm essa expertise de poder dar pelo menos alguns pontos interessantes para aqueles que se interessam e precisam também, para que possam buscar maiores informações e aplicá-las, né? Então, mais uma vez, Silvana, muito obrigado por estar aqui comigo, por estar no canal, por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Realmente é uma enorme felicidade tê-la aqui, tá bom? Doutora Silvana, eu vou falar um pouquinho só do currículo dessa menina, que é uma grande menina, grande profissional. Então, doutora Silvana de Oliveira, mediadora e árbitra, vice-presidente da Just Arbitration, Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Formada em marketing digital, direito condominial e imobiliário, em gestão, compliance e LGPD. Menina, realmente você sabe muito. Práticas em tratamento de denúncias pela CGU, técnica em registro de provas digitais de forma criptografadas com a tecnologia blockchain, marcas e patentes. Síndica profissional e sócia do programa Encontro e Reencontros, que eu tive também a honra de ser convidada pela doutora Silvana. Inclusive, nós temos também no canal o vídeo. E também o nosso, vídeo está na época que nós fizemos a convite da doutora Silvana, tive uma enorme honra de participar, e está também no site dela, no YouTube, Encontro e Reencontros. Então, para quem quiser, por favor, vá lá. Tem muita matéria bacana. A doutora Silvana pode depois, ao encerramento ou agora, mencionar como é o programa dela, né? Muito bacana. Ela tem uma sócia, a doutora Valéria também, e tem materiais assim maravilhosos para conhecimento mesmo do público. Então, doutora Silvana, para lhe passar a palavra, nós vamos ter algumas perguntas. Vou começar então. A senhora pode nos explicar o que é uma cláusula compromissória da arbitragem? Oi, doutora Vânia. Obrigada pelo convite. Esses elogios todo público é por conta dela. A gente passa a pandemia estudando, né, doutora? Então a gente tenta se atualizar nos dias de hoje. E fico grata por estar aqui, poder compartilhar um pouco do conhecimento e um pouco do que a gente sabe. Cláusula compromissória é uma questão que gera uma discussão muito grande. Como ela deve ser? Tem vários modelos. Hoje, quando alguém pede uma consultoria, alguma coisa, eu sugiro, faça uma cláusula compromissória detalhada, porque tem duas formas. Tem a cláusula aberta e a cláusula fechada. Ah, mas o que é a cláusula aberta? É quando você coloca simplesmente a Câmara Arbitral e não dá endereço. Mas a gente pede para que as pessoas façam, eu acho, o meu entendimento, que uma cláusula especificando todos os detalhes, como é feito, ela dá mais segurança e mais veracidade e fica uma coisa mais bonita também no processo, né, doutora? Isso é verdade. É verdade. Isso é de suma importância, essa tua colocação, porque existe uma grande diferença nesses dois tipos de cláusula, a aberta, né, e a fechada. Então, é realmente muito relevante esse teu ponto de vista. Vou te passar para uma segunda, então, Silvana. O que é financiamentos da carta arbitral? É o financiamento arbitral. A carta arbitral tá. É uma coisa à parte, entendeu? Tá vendo como é bom a gente falar com quem sabe tudo? Eu tô aprendendo também, Silvana. Tô aprendendo aqui. O financiamento também é algo que está bastante discutido. Em São Paulo, tem câmeras que já estão usando dessas formas. Se fala muito sobre a parte da gente ficar
esqueci a palavra agora, da privacidade da pessoa, que é a confiabilidade da questão do processo arbitral. Então, se vem um financiamento, se vem uma terceira pessoa, como é que fica essa questão, entendeu? Porque é uma questão de confiabilidade de ambas as partes, tanto do autor quanto da... Vamos colocar autor e réu, mas das duas partes. Aí vem o terceiro pessoa e as pessoas começam a discutir. Vai falar para as partes, vai abrir, né, que é a questão de sigilo, essa coisa toda. Vai se abrir, meu entendimento, tem que abrir, tem que expor. Tem uma parte do processo, porque eu até estou montando a apostila do curso do processo arbitral. Então, o que eu fiz? Tem uma parte que você consegue ainda você colocar o financiamento arbitral, ou aí você chega e pergunta se vai colocar ou não. No meu entendimento, tem que abrir o jogo, deixar uma coisa bem clara, entendeu? Eu sei que tem o sigilo arbitral, que tem todas essas coisas, mas uma vez que tem um terceiro financiando, pagando esse processo, porque vamos supor, eu não tenho uma condição de manter esse processo, eu vou buscar um financiamento, tem seguradoras que fazem isso, para manter esse processo. Então, no meu entendimento, tem sim que colocar e incluir junto, quase no início do processo arbitral ali, entendeu? Equivale como se fosse uma cláusula, é isso? Exatamente. Não, na realidade não, doutora. Ela ficaria, vamos supor, um exemplo que eu vou te dar. Eu entro com o processo, né? E eu tenho que... Inadimplência de condomínio. Vamos falar uma coisa que a gente entende bem. Vamos falar inadimplência de condomínio. Eu vou sofrer sanções caso eu não pague ou não regularize. Eu não tenho, principalmente nessa época de pandemia, eu não tenho valores, pagar lá 10 mil reais numa inadimplência de condomínio. O que eu vou fazer? Muitos têm buscado seguradoras, as coisas todas, para pagar, é tipo um financiamento, entendeu? Que é uma relação entre a parte e essa empresa. Aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa terceira parte, vai financiar essas custas para ela no processo arbitral. Então, teve uma discussão muito grande até em relação a isso, por causa da confiabilidade, que é o sigilo da arbitragem, entendeu? Aí ficava como? Vai abrir o jogo? Vai botar uma terceira pessoa? No meu entendimento, uma vez que ele está ali, ele está no processo, ele tem que estar incluso, principalmente na hora, eu não sei como que todos atuam nessa hora, mas na hora que você tem que apresentar a tabela das custas da arbitragem. Então, vou dar um spoiler aqui, é mais ou menos nessa hora que se apresenta. E deixar bem claro que a Câmara não tem nada a ver com isso, que o árbitro não tem nada a ver. É uma relação comercial entre as duas partes, entendeu? Então, a gente sabe que tem a questão do sigilo na arbitragem e tudo, mas, havendo esse financiamento para custear o processo, é válido, no meu entendimento, é praticamente obrigatório constar no processo arbitral esse financiamento. Entendi. Agora, você também, pela sua prática, dentro ainda dessa segunda pergunta, doutora Silvana, esse financiamento, né, essa instituição, independente de que nome tenha, né, qual é o norte em que ela segue, não sei se é viável essa minha pergunta, mas é para isso mesmo que eu preciso da sua resposta, para saber, né, em relação a essa possibilidade. Esse financiador, não caberia a ele também assinar a parte ou dentro do processo arbitral, não sei se existe essa possibilidade, que ele também vai respeitar o sigilo, que ele vai só pegar aqueles dados, aquelas informações para aquela função, que é o financiamento, né, para executar a ação na arbitragem. Né? Existe essa possibilidade? É rotineiro? Tem essa forma? É uma forma eu acredito, doutora, que sim, que cabe. Por que eu penso assim? Porque a arbitragem, a gente fala muito, a vontade das partes, a transparência, em toda essa questão. Então,
Não adianta dar aquele jeitinho que o brasileiro às vezes gosta de dar e lá na frente dar uma dor de cabeça. Então, a gente sempre fala, mais vale pecar por excesso do que por falta. Sei lá, eu acho que cada Câmara tem que criar as suas próprias regras e protocolo. Então, o que acontece? Tem um terceiro, ele vai assinar? Cria um documento, alguma coisa que dá esse respaldo, até para que ele esteja ali, e até a parte de sigilo, de confiabilidade, questões de dados, e um monte de coisa que hoje envolve não só o processo judicial, mas como o arbitral, como a gente está falando aqui, envolve tudo, o extrajudicial e o judicial. Então, eu acho que isso também você pode fazer esse documento. Eu acho que não é nenhum tipo de pecado a gente acrescentar mais um documento para melhorar e dar mais, vai dar mais seriedade nesses processos. Então, vê se eu entendi, Silvana, seria um documento à parte, é isso, um avulso? Um documento com ele financiador para que ele respeite o sigilo? É isso? Eu acredito que pode ter feito um documento à parte, tipo uma declaração, uma coisa assim, entendeu? Porque, na realidade, o processo arbitral, ele é por fase, né? Eu acho que tem uma fase certa que ele pode ser chamado e falar assim, olha, tem esse documento, tipo declaração, respeitando o sigilo, respeitando dados, respeitando... Porque muitas vezes pode falar assim, porque às vezes as pessoas, por causa de... que fez alguma coisa, cria uma coisa na cabeça e sai falando e espalhando. Eu acho que não custa, uma certa fase do processo arbitral, você chamar a seguradora ou a pessoa que investiu e falou assim, olha, eu preciso dessa declaração, entendeu? Para que é uma questão de protocolo. Cada Câmara tem que criar seu protocolo, cada Câmara tem que criar suas regras, para a gente tentar fazer o trabalho melhor e mais claro possível, né, doutora? Segurança acima de tudo, né, Silvana? Até com certeza. A arbitragem já tem, né, a composição que as partes elas se acordam pela confidencialidade. Né? Então, também, se vai entrar um terceiro elemento por razões econômicas, nada mais justo, né, que também pactuar esse tipo de documento. Então, adorei o seu esclarecimento, para mim também já foi aqui uma aula, né, tem mais essa possibilidade de quem necessitar, né, em termos financeiros, para custear toda a demanda da arbitragem. Eu até faço, doutora, eu até faço uma ressalva, porque na hora de fazer esse financiamento, uns conhece, outro desconhece, então tem uma coisa que é discutível bastante, tem uns que ficam meio assim, avaliar bem essa financiadora, ver, sempre, sabe, avaliar quem é esse terceiro que está entrando, por que está entrando, sabe? Então, por tudo isso, e deixar, como a questão da confiabilidade mesmo que a gente tem falado, e do sigilo, deixar isso muito bem claro, tanto para esse terceiro elemento, vamos dizer, que está entrando, e quanto para o tribunal, as câmeras, que ela está isenta, que é uma relação comercial entre as partes, entre a empresa que está financiando ou a pessoa física e a parte ali. E a Câmara não tem nada a ver com isso. Sim. Tirar todo e qualquer vínculo que possa imaginar da cabeça de alguém, entendeu? Não, perfeito. Até porque a arbitragem, ela é muito rápida, né? Se as partes elas não pactuarem um prazo maior que 6 meses, ou se elas ficarem silentes nessa duração até a sentença, né, do início até a sentença, ou seja, o término da arbitragem, a lei determina 6 meses. E esse financiamento, com certeza, vai extrapolar esse período de 6 meses, né? E eles vão estar lá com toda essa documentação, a financeira, né, com essas informações. Então, esse documento avulso garante, né, aqueles... vai ter um perdedor, porque a arbitragem ela é heterocompositiva, vai ter um ganhador e um perdedor. Os dois, vamos dizer que são em duas partes, os dois realmente juntos foram lá na financeira e pactuaram, né, o parcelamento, né, um investimento em que, obviamente, se reportou no parcelamento deles. Né? Só te cortando um pouco, doutora, não, na realidade, o financiamento seria uma das partes, não os dois, entendeu? Entendi. Então, eu vou lá financiar um apartamento. Então, eu vou lá no banco, financiei,
aí eu vou pagando as parcelas. E eu acredito também que essa questão do financiamento, a empresa que financiou ou a pessoa que financiou assinar uma declaração, a responsabilidade, questão de LGPD, de tudo essa coisa, ótimo, beleza. Mas eu acredito que não cabe ela ter direito aos documentos do processo, entendeu? Ele Sim. pode ter direito à sentença final, assim, porque a parte vai ter uma cópia, como é normal de fazer, mas todo o movimento em si ali, eu acredito que já daí não caberia, entendeu? É uma questão daí, aí você chama a empresa e coloca do lado, aí não precisa, sabe? Então, eu acho que você tem que resguardar, por causa que é a vontade das partes, essas coisas, e hoje em dia, quanto mais a gente fazer um trabalho transparente, mais seguro, você tem menos que explicar e menos dor de cabeça no futuro, né? Então... Preservar a imagem, né, Silvana? Preservar com certeza. A imagem hoje, né, em termos de tudo, né? A vida particular, exatamente. Né, a profissional. Então, é fundamental, né? Isso que é uma das vantagens também, ter uma demanda na Câmara Arbitral e através de uma arbitragem, discutida através de uma arbitragem. Né? Não, com certeza. E sempre, uma coisa que eu sempre falo, até voltando um pouco na cláusula compromissória, uma coisa que eu oriento, se você acessar o site da minha Câmara, não tem o modelo da cláusula compromissória lá. Quer botar a cláusula da minha Câmara, entra em contato conosco. Porque já teve situações que pegaram, porque estava na internet, a cláusula colocou no contrato, quando o cliente chegou, mas eu não estou sabendo disso. Aí, fica aquele monte de conversa. Então, a gente nunca sabe direito o que está acontecendo. Então, esses cuidados são cuidados que às vezes a gente não pensa, mas que acaba se tornando muito importante. Exato, porque a gente também não sabe qual é a finalidade, né, que está usando isso aí. Né? Exatamente, e preservar a imagem é muito... exato. Foi da Câmara da Silvana. Não tenho nada a ver com isso, copiou e colou. Sim, não, eu nas minhas cláusulas, eu tenho um pulinho do gato que eu não vou contar agora, quem quiser que nos consulte, para fazer esse diferencial, para não correr esse risco até de copiar e colar e depois me aparecer, bater na minha porta, falando que, é daqui a coisa, sabe? Então eu já vi citações. Aproveita, no final você repete, mas aproveita então, diz aí como é que faz o contato aí com vocês para essa consulta aí. Diz aí pra gente. Bom, o contato a gente hoje já está fazendo, graças a Deus eu coloquei hoje a minha câmera totalmente virtual, entendeu? Nós estamos ali no Instagram, tem o site nosso que é o www.justiarbitration.com, que é o da Câmara, que tem lá o WhatsApp, atendimento online, pode entrar em contato. Hoje eu consegui, todo o trabalho que eu faço é virtual, como acordos, assinaturas, registro de acordos, tudo na forma criptografada, eu também posso fazer na forma presencial. Então, hoje, eu posso fazer uma mediação, ela presencial, eu posso fazer ela virtual, eu posso fazer ela híbrida. Aí a gente faz conforme o cliente quer. Então, foi um trabalho grande, mas graças a Deus a gente está com ela toda estruturada para isso. Repete então só o site para a gente agora. É www.justiarbitration, tem um S no final, .com. Ok, tá bom. Obrigada, Silvana. Vamos passar então para... Mas você repete no final, tá? Para a gente dar uma repassada aqui, porque serão as perguntas, também serão editadas em perguntas, além do vídeo na íntegra. Então, para aqueles que precisarem aí consultar vocês. Eu vou então para a terceira pergunta. Explica, por favor, para a gente, Silvana, como se deve efetuar a apresentação das provas na arbitragem, que é extremamente importante, porque a arbitragem ela em função de provas, de analisar provas, como eu já disse antes, Silvana. Eu acho que todo pode dizer, todo pode processo, falar. Né? Todo processo é baseado em prova. E eu acredito que o da arbitragem ele é mais importante ainda, entendeu? Então, o que acontece? Com essa questão de pandemia, de se tornar tudo virtual, o que aconteceu? O que aconteceu? A gente tem que buscar meios para assegurar, para ter uma prova de uma forma com veracidade, que não tem
Aí as pessoas falam assim, mas eu vou lá e eu printo, eu tenho uma conversa que eu cobrei o inquilino não pagou, printo a tela lá, tudo bem. Aí eu pergunto, como é que eu consulto a veracidade dessa sua prova? Como é que eu vou saber que você não deu uma apagadinha lá numa letra, que posso ter colocado outro? Porque hoje a edição de imagem na internet ela é muito grande. Então, o que eu vim e acrescentei na Câmara Arbitral? Na hora de fazer o protocolo, outro spoiler do curso, hora de fazer o protocolo é a hora que você apresenta todas as provas. Faça uma análise minucioso, se não está faltando nada. Aí, se tiver faltando alguma coisa, pede. Se tiver tudo ok, aí dá prosseguimento ao processo. Essas provas, hoje, se eu vou fazer, principalmente nas mediações virtuais, eu vou solicitar uma das partes, né, para que ela seja registrada da forma criptografada. É onde que a gente sabe que pode ter uma possível execução de acordo, essas coisas todas. Ela te dá, você vai estar com o processo praticamente 100% para executar, não tem o que ficar discutindo que a prova é assim e a prova é assada. Então, ela já vem registrada de uma forma criptografada, digital, com a ISO, tudo certinho, para que esse processo arbitral deixe ele mais robusto e mais sério do que ele deve ser. Porque a arbitragem, ela não é brincadeira, doutora Vânia. As pessoas levam na brincadeira, mas elas não é. Então, eu criei um passo a passo que deixa isso, eu acho que de uma forma bem mais transparente do que você imagina. Ficou bem legal. Não, perfeito, porque diante dessas provas é que vai sair a sentença, né? Não, com certeza. Né? Então, é uma seriedade, realmente, a arbitragem é um dos métodos, como eu já falei anteriormente, você também já confirmou, de decisão, que nem o judiciário, equipara-se, né, popularmente como as pessoas assim, para que entendam melhor como funciona a arbitragem. É um juiz, o árbitro é um juiz, ele vai dar uma decisão, um vai ganhar, o outro vai perder, vão analisar provas sim, é o que você está falando, aí como você mencionou, a forma com que você atua na Câmara para dar maior, né, confiabilidade é importante, né? E agora, isso você mencionou, Silvana, uma dúvida me veio agora, por favor. Você mencionou que assim que protocola o pedido e tal, todas as provas devem ser, né, apresentadas. Mas, se surgir uma prova a posteriori relevante, né? Estamos falando de boa-fé, estamos falando de provas realmente corretas, né? Dentro de toda a legalidade, seja no judiciário, seja para arbitragem. Então, nós estamos falando de nenhuma possibilidade de fraude, tá? Então, provas verídicas realmente, mas essas provas são apresentadas a posteriori, ou a outra parte que não apresentou prova nenhuma, ou apresentou pouca prova e também quer juntar. É possível? Ainda no andamento, Silvana? Sim, é possível, porque, como você sabe também, tem fases, né? Tem a fase do registro, tem a fase da avaliação dos documentos e consulta para fazer essa verificação das provas, de documentos em si, tudo. Aí tem a fase que você tem a audiência, às vezes você tem um atendimento em separado para ouvir as partes, porque às vezes por mais que a arbitragem ela é amistosa, ela é para ser pacífica, as pessoas podem não gostar e não se sentir à vontade. Então, o que acontece? Às vezes você faz aquele atendimento individual, tem a hora de você fazer, a hora que você começar a montar o processo em si, que tem as declarações, essas coisas. Se surgir uma prova, fala assim, apareceu essa prova junto, a gente, trabalhar com a boa-fé aqui, né? Analisa, é uma prova, acho que não tem o porquê falar assim, não, agora não cabe mais, entendeu? Então, eu acredito que dá para fazer sem problema nenhum. Perfeito. No final do processo, que daí não dá mais. Não. Não, antes da sentença, né? Na parte, vamos dizer. Aí eu já estou copiando e colando os termos jurídicos do processo judicial. Né? Instruir, né, aquelas provas, como se fosse uma perícia num processo judicial, através de um perito, que é o expert naquele assunto. O árbitro é um expert naquele assunto, ele não vai ser escolhido à toa, né? Ele vai ser escolhido porque ele entende da locação, que é objeto daquela arbitragem, porque ele entende de condomínio, que é objeto, e por aí vai.
né? Ele Sim. ele tem aquela expertise, aquele conhecimento, atuação, não necessariamente ser advogado, mas é dentro do currículo dele. Como juiz na magistratura, como no Tribunal de Justiça, ele passou por um concurso, então ele é gabaritado, mas não técnico de uma infiltração, não técnico de um problema médico, ele vai consultar um perito naquela área. Então, é assim também que funciona a arbitragem. Você falou de uma coisa muito interessante. Não, com certeza. E você falou uma coisa muito interessante. Vamos supor, tá? Uma questão de essas questões, é uma palavra que apesar de eu não gostar, mas está no Código Civil, está lá nas regras da arbitragem, que é a briga de vizinho, como eles falam. Eu não suporto essa palavra. Esse desentendimento, vamos supor, por um vazamento, alguma coisa, entra aquela questão, aí eu vou pedir um laudo técnico. Eu vou pedir que um encanador ou alguém que faça um laudo. É uma prova que vem posterior depois, entendeu? É uma prova que vem para mostrar, acaba se juntando nos autos. Então, tudo isso, eu acredito que se a gente começa um processo hoje, cumprindo todas essas regras, tendo esses entremeios que pode precisar de uma perícia para um encanamento, um vazamento, ou de uma coluna que não está legal, que precisa de um engenheiro, essas coisas todas. Então, todo mundo de acordo, a coisa andando bem, acho que dentro desses 6 meses o processo sai legal, sai tranquilo, sabe? Não, exatamente. Só cabe abrir esse espaço de acordo com acordo, né, entre as partes, doutor, quando houver algum tipo de dificuldade, algum tipo de necessidade, aí os dois concordem em estender um pouco mais até para resolver. Mas acho que dentro desse prazo dá para resolver tudo certinho. Não, realmente a arbitragem é uma das formas, né, um dos métodos que deve-se, né, porque ele é antigo, assim como mediação, conciliação, mas no advogado, o conhecimento do próprio público, né, do próprio cidadão, ele não tinha esse conhecimento, não chegava esse conhecimento. Até na faculdade a gente não tinha, né? Não, na verdade, eu não dei nada disso na faculdade. Acredito que você também não, né? Então a gente vai aprendendo aqui fora, né? E de pouco tempo para cá teve essa publicidade. E aí sim a gente está podendo, agora, inclusive através do canal, você também através da sua expertise, do seu canal, né, da própria, do programa também, Encontro, Reencontro, que você viabiliza também outras informações que eu acompanho, maravilhosas, né? São de uma farta área aí de conhecimento, que eu indico, eu acompanho, indico, eu aprendo também, eu aprendo hoje, aprendo aqui com a Silvânia e aprendo lá também no canal. Então é importante aqui a gente passar, como você passou, né, Silvânia, essas provas, que formas são essas provas, equivale ao como perito no juízo, no foro do judiciário, né, essas provas são provas técnicas, são provas que realmente são robustas, para que convença o árbitro a dar aquela sentença, até porque é uma sentença definitiva. Aí eu quero uma palhinha tua, né, que sabe mais do que eu nisso, né, que é definitiva, diferente do judiciário, que você pode recorrer. Na arbitragem você não pode recorrer. É isso, Silvânia? Essa é a grande exatamente, não, exatamente. As pessoas adoram achar que a arbitragem cabe recurso, cabe recorrer. Até o artigo 18 ele diz que ele é muito bem claro que o árbitro é um juiz de fato e de direito, não cabe recurso e nem homologação pelo judiciário. Mas isso vale para provas, para processos sem vícios, entendeu? E se uma das partes acharem que aquelas provas tão estranhas, que tem alguma coisa, ele tem toda a liberdade de pagar um perito para fazer a perícia, para fazer a verificação daquelas provas, se houve algum tipo de tratamento diferenciado, aquela coisa. Então, tem toda essa liberdade de fazer, desde que ele custeie o perito. Aulão, Silvânia, aulão. Eu só tenho muito a te agradecer, já demos o nosso horário. Eu quero aqui, para te passar, né, as considerações finais, mais uma vez te agradecer a tua generosidade de estar aqui compartilhando o seu tempo, que eu sei que é um sufoco, né? Todos nós estamos trabalhando, entre aspas, home office, é um pouco fora, ou no escritório, mas
com essa pandemia que a gente, infelizmente, está assolando o país. Mas eu sei que você também está fazendo esse curso, providenciando para ministrar, fazendo não de aprender, fazendo para ministrar o curso. E eu sei que seu tempo realmente você requer muitas demandas, muitas áreas de atuação. Então eu fico aqui muito feliz por você ter concedido esses poucos momentos aqui conosco no canal, que vai viabilizar aqueles que estarão ouvindo, com certeza sairão mais informados. E já que fica o convite para um próximo momento, Silvana, que a gente se acerte nas agendas com outro tema tão relevante do seu pleno conhecimento, e estou aqui, aluna, para aprender com você. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou te passar aí para as considerações finais e quero também que você aproveite e repita o site aí para quem quer te acompanhar e também mencionar o programa Encontro e Reencontros, que tem farta e material de estudo no YouTube. Imagina, doutora, eu que agradeço. Pena que é tão pouquinho, a gente poderia ficar aqui 4 horas falando. Eu agradeço muito. Eu falo muito sobre a questão do processo arbitral, porque o árbitro, ele tem que estudar assim como o advogado, assim como o juiz de direito estuda. Todos têm que estudar e têm que se atualizar e trazer. E vou só dar uma pequena palhinha sobre a questão da carta arbitral que você mencionou, doutora. A carta arbitral é uma questão que vale a pena você estudar e entender melhor como ela funciona, porque ela pode, muitas vezes, te ajudar, só que só vale para contratos que têm cláusulas compromissórias fechadas, entendeu? E eu só quero agradecer mais uma vez por estar aqui. Estou à disposição quando você quiser. Para a senhora Silvana, vamos falar de tal coisa? Estamos ali, aprendo, adoro o que você faz, você sabe disso. Sou sua fã. E o site da Câmara é www.justarbitration.com. E o Instagram é oficial, com 2 Fs, Just Arbitration. Qualquer coisa, nós estamos ali, entre em contato com a gente está à disposição para poder apoiar e ajudar, porque acho que todo mundo tem que andar de mão dadas. Você só não falou o programa do Encontro e Reencontro no YouTube. Ai, Deus me deixa não falar, a doutora Valéria me mata. Bom, o programa Encontros e Reencontros, vou ser mais sucinta possível, ele foi criado em 2019 para levar ao público exatamente isso que nós estamos falando, informações. Eu vi a carência do público por causa de informações, e eu passei por um, passei por outro, e eu, na pandemia, tropecei na doutora Valéria, que graças a Deus veio para somar, para trazer qualidade e para melhorar. Então, o programa nosso está aí, que o endereço é oficial Working Freelancer, mas o programa é Encontros e Reencontros, é voltado para de direito, mas é para todo o público em geral, sem o juridiquês, sem aquelas palavras complicadas, sabe? E quem quiser, sigam, se inscreva, tem dúvidas, pergunte, a gente está aí para isso, para tentar sanar e ajudar o que a gente puder. Muito obrigada. Então, aqui recomendo mais uma vez, não percam, sigam a doutora Silvana, a doutora Valéria, que é sócia, não é isso, Silvana? Exatamente, ela é sócia lá do canal. Isso, que também sabe muito, né? E são parceiros, também tive essa honra de ser convidada por elas, com certeza faremos novos trabalhos juntas, e conhecimento é tudo mesmo, né, Silvana? Foi o que você falou. Também abri o meu canal do YouTube na pandemia, era uma coisa também que eu não conseguia fazer por N atividades, né, de trabalho, família, essas coisas todas, e na pandemia senti que era o momento, só que abri num momento de que eu preciso estar com os meus amigos, os profissionais do direito, né? E aí você vai expandindo, de repente você vê que quem ganhou mais fui eu. Né? Porque não, é maravilhoso, você amigos, conhece pessoas, você encontra pessoas, você troca informações, é muito bom essa troca de informações. E uma coisa que eu posso dizer, e eu fiquei honrada, quando a Pretel passou o seu contato, ela convida a doutora Vânia, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito.
E eu fiquei muito feliz a gente ter não só essa troca de canais aí que a gente faz um pouco de cada um, mas acho que uma possível amizade aí que se criou ao longo desse tempo que a gente está junto ali e falando de assuntos que a gente gosta, que é arbitragem, que é condomínio, essas coisas todas, né? Não vale muito a pena. É só gratidão a você mesmo. Eu que digo gratidão também a você, a todos aqui que participam do canal, gratidão por esse carinho todo que eu também tenho tido, né, todos nós distantes, agora só online, né, de um tempo para cá, pelo menos vai-se um ano a gente só online, mas ainda bem que a gente está online, né, melhor do que nem a gente se via, né, então, e ainda desfrutando desses conhecimentos que eu aqui também aprendo muito, entendeu, Silvana? Realmente é verdadeiro. A gente não sabe tudo, e antes de fazer essas entrevistas com vocês, eu também estudo um pouco, né, para não fazer muito feio, né, só um pouquinho, porque a gente também não sabe tudo. Né? E se a gente atuou um pouquinho na área, a gente não atuou todo dia aquela situação, como você mencionou, financiamento, a cláusula fechada, a cláusula aberta, então, quer dizer, a gente precisa sempre dar uma repassada na lição de casa. Então, isso também e tem muita coisa nova acontecendo também, né, doutora? Muita coisa nova. Então, a gente tem que se atualizar. E tem um curso aí chegando, né, Silvana? Tem um curso que a gente está lançando, o curso de processo arbitral, onde que a gente vai ensinar passo a passo, desde a hora que o cliente adentra o seu escritório até o arquivamento desse processo. Então, tem data para ser lançado? Eu acredito que em breve, eu só estou concluindo os materiais didáticos, porque isso vai ter que ser estudado, porque vai ser registrado, a gente não pode pegar e ficar copiando coisas dos outros para depois ter dor de cabeça, né? Então, acho que em breve está saindo sim, se Deus quiser. Então, ótimo. Então, quem estiver interessado, acompanhe, né, por outros motivos e por esse também, que tem esse curso, que eles estão ministrando com muita competência, com muita funcionalidade, carinho, e aí quando sair vocês terão então o conhecimento e aí a possibilidade de poder cursar, entender mais profundamente a arbitragem, que ela seja, né, uma ferramenta de grande utilidade, caso entendam que esse é o método que possa servir a mais para aquele problema, né, que vocês estão enfrentando. Silvana, mais uma vez, me despeço aqui. Muito obrigada. Então, até o próximo canal, até o próximo momento, até o próximo tema. Tá bom? Fica com Deus. Obrigada. Saúde para a família. Beijo em Valéria também. Com certeza. Obrigada a você. Até a próxima. Se cuida. Mesmo. Obrigada. Tchau. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Saúde a todos também. Até a próxima. Tchau, tchau.